Lula terá de se submeter à colocação de um catéter venoso central para a entrada da medicação, como aconteceu com o ator Reinaldo Gianecchini, ou não? Provavelmente sim, eu não posso falar com certeza, porque depende muito do esquema de droga que vai ser feito no caso do ex-presidente Lula. Mas se for o esquema mais tradicional, que recentemente tem sido incorporado nesse tipo de tratamento, que é um esquema com 3 drogas, uma delas precisa ser feita uma infusão contínua por 3 dias seguidos. Então, isso é para ser mais confortável para o paciente, né? Geralmente se coloca catéter sim para fazer esse tipo de quimioterapia. E aí ele fica com esse catéter ao longo do tratamento, ou ele tira e põe cada vez que vai ao hospital? Fica ao longo do tratamento. Esse é o motivo principal, para não ter que ficar toda hora fazendo uma punção, que é desconfortável, risco de infecção. Então você implanta, ele é de longa permanência. Mesmo que ele volte para casa e siga uma vida normal. Exatamente. Agora, doutor Vartanian, a quimioterapia e a radioterapia preservam as cordas vocais ou também há um risco aí de haver uma agressão muito grande e ele ficar com dificuldade de falar? Essa é uma pergunta bastante interessante. Com certeza, a intenção do tratamento de quimioterapia e radioterapia é preservar a laringe, é preservar a corda vocal e preservar da maneira melhor possível as funções de fala e deglutição do ex-presidente e dos pacientes que submetem a esse tipo de tratamento. Mas não é isento de complicações. A radioterapia também tem as suas sequelas na laringe, né? A radioterapia ela causa uma fibrose, né, na região, na estrutura laríngea. Você tem a laringe um pouco mais enrijecida após o tratamento. Você tem um órgão um pouco mais ressecado, porque a radioterapia ela diminui muito a produção de saliva e de muco da região. Então a pessoa tem uma laringe um pouco mais seca, um pouco mais enrijecida. Isso pode ser em grau leve, moderado ou severo. Depende basicamente de 2 fatores. Se a lesão for pequena, média ou grande, você vai ter uma área maior de cobertura de radiação. Então, quanto maior a área irradiada, maior essa fibrose, maior essa sequela, né? E lesões menores, essa área irradiada vai ser um limite menor, uma área menos extensa, então sequelas menores. Tá? Mas, sem dúvida nenhuma, lesões intermediárias para mais avançadas, as cirurgias são muito mais, vamos dizer assim, agressivas do ponto de vista de resultado funcional. O resultado funcional não seria tão bom quanto radioquimioterapia. Então, a intuição desse tipo de tratamento é preservar a laringe, mas não é 100% isento de sequelas. O ex-presidente Lula é um orador, quer dizer, a vida inteira ele trabalhou com a voz, ele tem uma voz que, né, todo mundo conhece no mundo inteiro e gosta de falar, quer dizer, com alguma sequela ele vai ficar. A sequela pode ser mínima ou moderada, depende da extensão da doença Mas e do igual campo o que era irradiado. antes é difícil. Ele pode ficar bem parecido com o que era antes, porque ele já tinha uma voz já um pouco rouca, que geralmente é esse tipo de resultado que a gente vê no dia a dia. Mas vai ser fundamental para ele a participação de fonoaudiólogas ou fonoaudiólogos nessa recuperação, nessa reabilitação. É fundamental a participação desses profissionais. Eles vão trabalhar, com certeza ele vai ter uma fono ou um fonoaudiólogo que vai estar ao lado dele durante todo esse tratamento e no pós-operatório, no pós-rádio e químio, que provavelmente o trabalho desse profissional vai minimizar muito essas sequelas. Doutor Vartanian, a quimioterapia sempre traz muitos efeitos colaterais. Todos os pacientes reagem de forma semelhante, têm enjoos, ficam debilitados e perdem os cabelos? Grande parte dos pacientes tem algum efeito colateral, sim, mas nem todos. Existe uma suscetibilidade individual que não tem como prever pré-tratamento. A gente sabe que grande parte dos pacientes tem alguns efeitos, sim, da terapia com quimioterapia.